Se gostavas de saber como é que eu, através de um site, tive acesso a 109 bases de dados de todas as empresas do grupo, fica aí que é essa história que eu vou-te contar já a seguir. Hello malta, como é que estão? Espero que estejam muito bem e hoje vou-vos contar a história de como é que eu, através de um site, tive acesso às bases de dados de todas as empresas do grupo. Tudo começou com um projeto de pentest que eu fiz a um grupo relativamente grande aqui em Portugal, e visto que foi um projeto de pentest privado e não em contexto de bug bounty, eu vou manter o nome do grupo em segredo. Aliás, vamos chamá-lo de Grupo Tuga. A primeira fase de qualquer projeto de segurança ofensiva, quer em contexto de pentest, quer em contexto de bug bounty ou mesmo em operações de red team, é o reconhecimento. E esta fase de reconhecimento serve para nós descobrirmos o que é que a empresa tem, ou seja, durante esta fase de reconhecimento nós vamos descobrir quais é que são as aplicações web que pertencem à empresa, que tecnologias é que utilizam e por aí fora. De uma forma resumida, a fase de reconhecimento serve para nós mapearmos a superfície de ataque que temos disponível para atacar e descobrir vulnerabilidades. E uma das componentes que faz parte dessa fase de reconhecimento é descobrirmos quais é que são os subdomínios da empresa, do domínio principal. Mas agora vocês podem estar a questionar-se, mas o que é um subdomínio? Um subdomínio, da forma mais simples possível, nada mais é do que uma ramificação do domínio principal. Vamos pegar no nome da empresa de há bocado, que era o Grupo Tuga, e vamos imaginar que o domínio seria tuga.pt. Através deste domínio principal de tuga.pt nós podemos criar ramificações como shop.tuga.pt, support.tuga.pt, e cada um desses subdomínios pode ter aplicações web diferentes associadas a eles. Se nós pegarmos num caso real, nós, por exemplo, podemos ter a empresa Google, em que o domínio principal vai ser google.com, mas depois tem vários subdomínios associados a eles, como o mail.google.com, o drive.google.com e por aí fora. E cada um desses subdomínios pode ter aplicações web diferentes, como por exemplo o mail.google.com é o Gmail que nós também conhecemos, depois temos o drive.google.com, que é a storage que cada um de nós tem e por aí fora. Agora, qual é que é a vantagem de nós analisarmos os subdomínios para além do domínio principal? Existem vários pontos, mas eu vou-te dizer apenas dois. O primeiro ponto é que conseguimos aumentar a nossa superfície de ataque, ou seja, vamos ter mais aplicações web para atacar e a probabilidade de nós descobrirmos uma vulnerabilidade é maior. O segundo ponto, e talvez dos mais favoráveis para nós enquanto atacantes, é que muitas das vezes esses subdomínios não têm o mesmo nível de segurança e cuidado que a aplicação do domínio principal tem. E por isso a probabilidade de nós descobrirmos uma vulnerabilidade num desses subdomínios é bem maior. E nesta fase de reconhecimento eu descobri um subdomínio da empresa que vamos imaginar que é backoffice.tuga.pt. E quando eu abri essa aplicação, a primeira coisa que me apareceu foi uma tela de login. E nesses cenários a nossa linha de pensamento é que para nós termos acesso a outros recursos que a plataforma tem, nós vamos ter que ultrapassar esta tela de login primeiro. E a questão é, mas como? Se nós não temos credenciais, nem sequer temos um botão para podermos criar uma conta. E para isso nós podemos tentar algumas abordagens, como experimentar credenciais mais fracas ou defaults como a admin para ver se pega, mas o primeiro impulso que qualquer ética hacker tem, e eu acho que isto é transversal a todos, é colocar uma plica nos inputs e ver o que é que acontece. E não é que quando eu fui testar colocar uma plica no campo do username e carreguei no botão de login, a aplicação me devolveu um erro por parte do servidor. E malta, quando isto acontece, para nós é que nos saísse um prémio na lotaria, os nossos olhos até regalam. E agora vocês podem estar a perguntar-se porquê? Quando nós colocamos uma plica num campo de um login, para seguir o exemplo, e a aplicação nos devolve um erro, isto significa que a probabilidade de nós estarmos perante um SQL injection é enorme. Mas o que é um SQL injection? E antes de respondermos a essa questão, vamos pensar como o dev que desenvolveu aquela aplicação. Então, nós temos uma tela de login em que para o utilizador conseguir aceder a outros recursos tem que se autenticar primeiro. E para fazer este processo de autenticação, o dev vai pegar nos dados que o utilizador introduziu e vai comparar com os que estão armazenados na base de dados. Ou seja, ele vai pegar, por exemplo, no username e vai à base de dados buscar todos os dados associados a esse user, nomeadamente a password. Depois vai comparar se a password que o utilizador digitou é igual à que está armazenada na base de dados. Caso elas sejam iguais, a aplicação dá acesso ao utilizador, caso sejam diferentes vai nos aparecer aquele erro comum de credenciais inválidas. E um SQL injection vai explorar exatamente esse fluxo da aplicação, da comunicação entre o servidor e a base de dados. Neste exemplo de ir buscar todos os dados que o utilizador introduziu sem qualquer tipo de tratamento, filtragem ou sanitização para fazer o processo de comparação. E porque é que nós ao introduzimos uma plica, o servidor
servidor nos devolve um erro. Vamos imaginar que o dev está a fazer a seguinte query para ir buscar as informações do utilizador. Então nós temos select asterisco from users where username igual admin. Isto significa que nós vamos buscar todos os dados da tabela users em que o username seja admin, e nesta situação a base de dados vai devolver o ID, o username e a password. Quando nós colocamos uma plica no lugar da admin, vai estar plica, 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 e em termos de sintaxe de SQL isto vai dar erro, porque vai ficar uma plica solta, porque a nossa serviu para fechar a desse campo. E é por causa desse erro de sintaxe que a aplicação nos devolve um erro, e nós ficamos muito contentes de o ver. Isto significa que o nosso input está a ser passado diretamente para a query que está a ser feita à base de dados, e dessa forma nós conseguimos controlar a consulta que a aplicação vai fazer. E ao controlarmos essa consulta nós podemos ler dados de outras tabelas que lá estão, podemos introduzir dados, podemos manipular dados que lá estão, podemos apagar dados e em algumas circunstâncias até podemos injetar comandos no sistema operativo do servidor. E dentro desta categoria de vulnerabilidade de SQL Injection nós temos subcategorias ou formas diferentes de explorarmos esta vulnerabilidade, mas eu já tinha aqui um vídeo no canal onde te mostra estas várias vertentes, portanto se não viste, passa por lá. Agora, voltando novamente à história, tendo esta consciência comecei por testar uma condição verdadeira, como por exemplo 1 igual a 1, e caso isto funcionasse nós conseguimos autenticar-nos na plataforma com o primeiro user que estava registado na base de dados. E esta técnica de nós testarmos condições verdadeiras ou falsas é conhecida como tautologia. Basicamente a lógica desta estratégia é nós gerarmos condições verdadeiras ou falsas na aplicação. Por exemplo, 1 igual a 1 é uma condição verdadeira, mas se nós testarmos por exemplo 1 igual a 2 já estamos a gerar uma condição falsa. Mas não precisa ser só com números, podemos testar com letras, palavras, por exemplo ABC igual a ABC, ou seja, o objetivo final é gerarmos uma condição verdadeira ou falsa. E com estes testes e análise nós conseguimos perceber melhor o comportamento do servidor e da base de dados. Mas para minha tristeza isto não funcionou. Então passei para outra abordagem. Uma das formas de nós conseguirmos comprovar a existência desta vulnerabilidade é utilizarmos o tempo. Ou seja, pedirmos à base de dados que aguarde por exemplo 10 segundos. E caso a resposta do servidor demore 10 segundos, já temos ali uma evidência que efetivamente nós estamos a conseguir injetar comandos na base de dados. E sabendo que a aplicação estava a utilizar a framework .NET, estava em cima de um web server da Microsoft que era o IS, eu assumi que poderia estar a utilizar o Microsoft SQL Server. E o comando para fazermos a base de dados aguardar nesta tecnologia é o wait for delay com 3 pares de números, em que o primeiro grupo representa as horas, o segundo os minutos e o terceiro grupo os segundos. Voltei novamente à aplicação e coloquei uma plica para fecharmos a condição que estava na query. Coloquei um ponto e vírgula que serve para indicar à base de dados que o primeiro comando terminou e agora vai ser executado outro comando, em que neste comando coloquei um wait for delay de 10 segundos e por fim coloquei 2 tracinhos que serve para comentar tudo o que está para a frente, ou seja, tudo o que estiver a seguir dos 2 tracinhos vai ser ignorado. E quando eu carreguei no login, o servidor demorou precisamente os 10 segundos que eu coloquei para nos responder. E assim sim já temos uma evidência forte que estamos perante um SQL Injection. Agora, uma das formas de nós conseguimos exfiltrar dados da base de dados utilizando um SQL Injection é usar o tempo também. E este conceito é conhecido como Blind SQL Injection Time Based. Um ponto menos positivo deste tipo de SQL Injection é que ele é um bocado chato de se explorar e pode demorar algum tempo, mas basicamente consiste no seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma tabela chamada pagamentos. Com esta técnica nós vamos descobrir letra a letra o nome da tabela, ou seja, vamos pegar na primeira letra de pagamentos e vamos ver se é um A. Caso seja um A, vamos pedir à aplicação para fazer um sleep de 10 segundos. Caso contrário, vai testar o B e por aí adiante até chegar à letra correta. Se nós vimos que a aplicação demorou efetivamente os 10 segundos a responder, isto significa que nós acertamos na letra e por isso passamos para a segunda letra da palavra pagamentos e vamos voltar a fazer exatamente o mesmo processo até termos a palavra completa. E bem malta, nós temos que fazer isto para todos os dados, incluindo os valores que estão armazenados na base de dados. Agora já estão a imaginar o porquê de ser um pouco chata de se explorar e o porquê de demorar algum tempo. Queria-te dizer que se tu gostavas de saber como é que estes processos funcionam, como é que podes descobrir vulnerabilidades em aplicações web e saber todas estas etapas como o reconhecimento e outras, tens o link aqui na descrição e no comentário fixado do meu curso de Web Hacking que está em promoção com acesso vitalício nesta época natalícia e que te mostra como é que tu podes descobrir vulnerabilidades em aplicações web na prática com laboratórios para cada falha para tu praticares. Portanto, se tu gostas desta área, aproveita. Agora vamos voltar para o vídeo. Mas para a nossa felicidade existe uma ferramenta que nos ajuda a explorar este tipo de SQL Injection de uma forma mais automatizada, que é o SQL Map.
Mas mesmo para o SQL Map conseguir explorar esta vulnerabilidade, eu tive que andar lá a mexer e a ajustar mais do que um parâmetro e dizer-lhe quase onde e como é que ele devia explorar. Mas ele lá se pôs fino e passado 18 horas, e sim, vocês ouviram bem, 18 horas, nós tínhamos 109 bases de dados à nossa disposição de todas as empresas do grupo. Vocês estão a imaginar a criticidade desta vulnerabilidade? Através de um subdomínio completamente perdido e por uma tela login nós conseguimos ter acesso às bases de dados de todas as empresas do grupo, incluindo algumas que nem pertenciam ao domínio principal e algumas que nem pertenciam àquele grupo. Se agora nós já sabemos qual é que é a base de dados associada ao subdomínio da aplicação que nós estávamos a analisar, vamos dar dump de umas credenciais para nos conseguirmos autenticar e vermos a plataforma por dentro. E neste momento eu fiquei de queixo caído. Para além da password estar em clear text na base de dados, as credenciais de acesso eram, e vejam pelos vossos olhos, pois é, 1234, 1234. De facto, umas credenciais extremamente fortes. Mas continuando o nosso processo, eu peguei nessas credenciais e fui verificar se elas estavam a funcionar. Quando eu introduzi estas míticas credenciais, o servidor autenticou-nos e deu-nos acesso a várias informações pessoais de várias pessoas. Já imaginaram o problema que seria se esta vulnerabilidade tivesse sido encontrada por alguém mal intencionado? Deixem nos comentários a vossa opinião. E bem malta, esta é a história de como é que eu através de um site completamente perdido tive acesso às bases de dados de toda a organização. Se gostavas que eu fizesse mais vídeos deste género sobre histórias reais, deixa nos comentários. Agora não te esqueças de me seguir nas minhas redes sociais, quer no meu Instagram, quer no meu TikTok, tens o nosso servidor Discord e não te esqueças de deixar o teu like e subscreveres o canal para estar sempre a par dos próximos conteúdos. Agora fica bem e vemo-nos no próximo vídeo. Até já!